Meus amigos do sétimo período, manhã e noite, salário família. O salário família, gente, essa denominação é imprópria, porque ele é um benefício da Previdência Social. Ele é pago à razão das pessoas que têm filhos com idade até 14 anos ou sem qualquer tipo de limite para quem está acima de 14 anos. O salário família, antes, ele não era devido aos empregados domésticos, tá certo? Agora o salário família é pago sim aos empregados domésticos também. Eu já falei que essa natureza previdenciária torna imprópria a denominação salário família, porque salário só pode ser pago diretamente pelo empregador. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eu pago o salário família para o empregado na minha folha de pagamento, recolho no ex-social lá criado pelo governo há 2, 3 anos atrás, e depois disso, quando há compensação tributária, quando eu vou fazer a declaração do meu imposto de renda, eu vou receber, então, em forma de compensação tributária. Vocês podem ler o artigo 65 a 70, que trata, então, do salário família. Quais são os requisitos para receber? Vocês podem ler a súmula 254 do TST. Essa súmula 254 do TST, ela fala que a partir do momento que a criança nasce, você tem que levar a certidão de nascimento para o empregador, e o empregador, então, vai fazer o pagamento do salário família. Em regra, para quem recebe até 2 salários mínimos. Tá certo? Se o empregador não quiser receber a certidão, a partir dessa data da recusa, você tem o direito, caso seja o empregador acionado na Justiça do Trabalho. Olha o que diz a súmula 254, na apostila que eu mandei aí, ó. O termo inicial do direito ao salário família coincide com a prova da filiação, que é a prova, então, do nascimento. Se feito em juízo, corresponde à data de ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador recusar a receber a respectiva certidão. E, com base no artigo 67 da Previdência, nós temos aqui o pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento, documentação relativa ao equiparado ou inválido, então nesse caso aí, né, não tem prazo, e a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatório de comprovação de frequência à escolha do filho ou equiparado nos termos do regulamento. Para o empregado doméstico, basta a apresentação da certidão de nascimento. Pergunta que não quer se calar: a certidão, o salário família, ele é de natureza salarial? Não, não tem natureza salarial, tá certo? Mais um salário também, que é uma parcela não salarial, embora tenha a denominação de salário maternidade. É uma denominação imprópria, porque nós vimos que salário somente pode ser pago e considerado dessa forma quando feito diretamente pelo empregador. Tudo bem? Pelo empregador. O que acontece? O salário maternidade. Eu só vou receber o salário maternidade a partir do momento em que eu me afastar do serviço. Eu não, né? A mulher. Com base na legislação previdenciária, a mulher. A mulher, então, a partir do momento que ela afasta do serviço, ela pode se afastar até 28 dias antes do prazo concedido para... Ela pode se afastar até 28 dias antes do dia do parto. Então, se o parto está programado dia 28, dia 29, ela se afasta faculdade dela 28 dias antes, mais um dia, que é o parto, 29, e mais 91 dias posteriores. Então, no total, ela fica 120 dias recebendo o salário maternidade. Esse salário maternidade ele é pago ainda que a empregada cometa justa causa, porque ele é um benefício social, não tem nada a ver com o fim da relação de trabalho. Tá certo? Uma pegadinha boa, viu? E nesse período em que ela está afastada, nós temos lá, com base no artigo 10, 2, letra B da DCT, nós temos a sua estabilidade. Ela não pode ser dispensada, salvo se cometer justa causa. A base legal do salário maternidade está contida no artigo 71, no artigo 72 e no artigo 73 da Lei 8.213/91. E lá fala tudo, né? Durante 120 dias, com isso no período de 28 dias, tudo que eu falei aqui agora, né? E vocês podem fazer uma leitura combinada com o artigo 392, 390 da CLT, né? Que trata, então, dos direitos da maternidade. No exercício eu coloquei lá vários caracteres para vocês citarem a respeito do salário maternidade. Tudo que envolve, na verdade, a grávida.
Então elas têm lá elas têm esse direito dos 28 dias, elas têm direito à alimentação, elas têm direito à mudança de função, elas têm direito à mudança de função com a continuidade do mesmo salário. O STF suspendeu aquela norma que falava sobre o trabalho em local insalubre. Tudo isso são características também. Tem o artigo 392, 390 que fala sobre a possibilidade do gozo de licença maternidade pelo seu cônjuge. Tudo isso são características. A diferença do que seria estabilidade, do que seria garantia para a licença maternidade. Se pode haver demissão, ela pode comunicar sua demissão. Ela não é obrigada a se manter vinculada ao trabalho. Outros artigos que tratam da maternidade também, que ela pode romper o seu contrato de trabalho se o empregador não trocá-la de função, e nesse caso seria uma rescisão indireta, certo? O empregador comete a falta e ela tem direito então a sair do emprego. Compreendidos? Eu quero também que vocês leiam sobre salário maternidade, o decreto 33.048/99, artigo 97. É uma coisa muito que eles discutem muito na doutrina é qual o momento que seria devido à licença, o salário maternidade. Até a 23ª semana eu poderia considerar então que se houvesse um aborto espontâneo, porque se for criminoso não vai ter direito mesmo, um aborto espontâneo. No caso desse aborto espontâneo antes da 23ª semana, se ela teria a direito à licença maternidade. Tem doutrina que fala que licença maternidade, salário maternidade, só seria pago a partir do momento em que houvesse nascimento posterior à 23ª semana de gravidez. Então, se ocorre um aborto anterior à 23ª semana, ela simplesmente teria descanso de 15 dias. Nós vimos isso aí. Não vimos ainda. É matéria do oitavo período, vocês desculpem. Mas, com certeza, nós veremos nas próximas aulas. Mas é um caso de suspensão, se for um ato criminoso, e se for um aborto espontâneo, um aborto natural, ela vai ter direito à interrupção. Ela não vai trabalhar, mas ela vai receber 15 dias de licença. Se for posterior, se for acima da 23ª semana, ela vai receber, então, a licença maternidade. Vocês podem consultar isso na jurisprudência, que é muito interessante. E outros dizem o seguinte, independente, a lei não faz distinção, que havendo o parto, em qualquer situação, ela deveria receber, sim, a licença maternidade. Isso aí não é unânime, tá certo? Pois bem, meus caríssimos, e sobre a licença maternidade, vocês podem ler também a Lei 11.770/2008, que trata lá dos requisitos para a empregada, se sua empresa fizer parte da empresa cidadã, para a empregada simplesmente ter direito à prorrogação do prazo de licença. Ao invés de gozar 120 dias, ela gozaria 180 dias, 120 mais 60. Tem que requerer até o final do primeiro mês após o parto. Então, nasceu em março, até o primeiro mês após o parto, ela tem direito a requerer, então, se a empresa dela fizer parte da lei de empresa cidadã, ela tem direito, então, a prorrogar essa maternidade, essa licença. Tá certo? Pegando o gancho aí das licenças, eu vou falar da paternidade. A paternidade também somente para pessoas jurídicas, né? Então, o empregado doméstico não tem esse direito aí. Eles têm, então, que requerer no prazo de 2 dias úteis após o parto. Aí eu vou aumentar de 5 para 20. Então, terei 5 dias mais 15 dias em razão da licença paternidade. Empresa cidadã, então a empresa também tem que fazer parte da sua aí, tem que fazer parte também da sua... A empresa cidadã tem que fazer parte da licença da lei de empresa cidadã. Não é qualquer empresa, tá certo? Em compensação, ela tem lá algumas compensações tributárias, tá certo? E para finalizar, nesse período recolhe-se INSS normalmente, ela vai recolher INSS normalmente, beleza? Próxima aula eu vou falar sobre formas de fixação do salário, pagamento em dinheiro, para nós iniciarmos depois o salário-utilidade. Um grande abraço, já montamos o grupo aí, vocês podem tirar dúvida que eu vou respondendo aí no decorrer das horas do nosso valioso dia. Beleza? Quem está com saudade de mim, respira.